Hoje em dia já podemos dizer que a internet é bem antiga. Tenho certeza que ela é mais velha do que muita gente que deve estar assistindo esse vídeo, inclusive. Na real, eu mesmo sou mais novo que ela. E se tem uma coisa que sempre aconteceu nela foi existir gente procurando formas diferentes de dar medo no pessoal. E com o passar dos anos, a forma como o terror foi explorado na internet mudou bastante e passou por diversas transformações por conta do crescimento da própria internet. Recentemente você deve ter escutado o termo digital horror em vários canais com foco no terror. Podemos dizer que esse tal digital horror é uma vertente do analog horror, que eu também fiz um vídeo comentando sobre o seu declínio. Quem quiser ver ele, eu tô deixando a anotação aí passando. Mas a verdade é que, diferente do analog horror, o terror digital tem uma história na qual começa desde os primórdios da internet, passando por várias fases e transformações até receber esse termo recentemente. E nesse vídeo eu quero mostrar essa trajetória toda, dos primeiros projetos de terror dentro da internet até os dias atuais. Então se ajeitem aí, pois iremos fazer uma viagem no tempo e acompanhar a história do terror digital. A maioria esmagadora que tá assistindo o vídeo deve ter passado por essa situação. Um amigo seu te manda um vídeo dando alguma desculpa esfarrapada pra você assistir ele até o seu último segundo. Então você, sendo uma criança inocente, resolve assistir tudo achando que deve ser um vídeo legal e engraçado. E então você se traumatiza com alguma coisa aparecendo na sua tela com um barulho ensurdecedor de fundo. Independente se você era a pobre criança inocente que se traumatizou com isso ou o amigo FDP que mandava esses vídeos, todos nós já presenciamos os tais screamers que dominavam os primórdios da internet, e eles geralmente eram compartilhados como uma forma de zoar os pobres coitados que não sabiam da existência desse tipo de coisa. Os screamers geralmente eram feitos em forma de vídeos curtos, shock sites ou até mesmo GIFs, mas também podiam ser websites simples. Quem aí lembra do famoso jogo do labirinto, que tinha o jumpscare da mina do exorcista? Esse em questão tendo sido criado lá em 2003, mas ele não foi o primeiro exemplo de screamer, pra ser sincero. Essa forma de assustar as pessoas já existia na internet desde o final dos anos 90 e era compartilhada inicialmente por correntes de e-mails, mas a verdade é que existem exemplos de screamers que voltam ainda mais no tempo, até os anos 70 para ser mais específico, quando uma campanha antidrogas foi feita usando essa técnica. Mas o alcance disso tudo aumentou ainda mais depois de 2005, quando o YouTube foi criado. Graças a ele, os screamers se popularizaram por conta dos vídeos de reação, na qual eu tenho certeza absoluta que vocês viram pelo menos um deles, como o inesquecível vídeo do cara atravessando o punho do monitor depois de se assustar com o jogo do labirinto. Mas não foram apenas vídeos de reação que fizeram os screamers viralizar. Com o passar dos anos, vários usuários começaram a criar screamers para postar no YouTube, como o clássico vídeo da marca alemã Keife, que eu acho que vocês devem ter desbloqueado alguma memória de infância depois de ver esse frame em específico. Pessoalmente, a minha primeira experiência com o screamer foi o famoso vídeo da cadeira. Talvez vocês não estejam reconhecendo pelo nome, mas esse simples frame deve ter puxado alguma memória. Eu tinha uns 4 anos mais ou menos quando eu vi esse vídeo e ele me traumatizou por semanas. Eu literalmente não conseguia dormir porque toda vez que eu fechava os olhos, aquele maldito filtro verde com a cadeira no meio de uma sala vazia já vinha na minha cabeça. Até hoje essa desgraça me deixa desconfortável. Outro screamer que eu simplesmente não posso deixar de falar é o fantasma de Buk Cheon-dong. Talvez vocês não reconheçam pelo nome, mas eu sei que vocês já devem ter visto esse vídeo do PewDiePie. O que faz esse screamer funcionar tão bem é o fato dele ser uma espécie de mangá. Tudo nele são desenhos acompanhados por caixas de texto, até que somos surpreendidos pelo último painel sendo meio que um GIF contendo um jumpscare. Com toda certeza é uma experiência que marcou muita gente na infância. Mas enquanto os screamers ficavam cada vez mais e mais populares, outra coisa surgiu na época, algo que muitas crianças tiveram acesso e tiveram suas infâncias marcadas.
House, jogos em Flash. Me lembro quando eu tinha os meus 7 anos de idade procurando todos os jogos possíveis no Clique Jogos pra acabar jogando pela 100ª vez o Papas Frizeria ou Earn to Die. Jogos de terror em Flash existiram desde o começo dos anos 2000 e junto com os screamers tiraram horas de sono de diversas crianças na época. No tópico anterior eu dei o exemplo do jogo do labirinto como um screamer, mas ele também é um ótimo exemplo de jogo de terror feito em Flash. Claro que ele também não é o único exemplo de terror feito na plataforma. Eu separei aqui alguns exemplos muito populares que foram lançados na mesma época do jogo do labirinto. The House 1 e 2 são ótimos exemplos para começar, ambos lançados em 2005 e 2010 respectivamente. Os dois jogos são point and click, assim como a maioria dos jogos de terror em Flash dessa época. E tudo que você fazia neles era clicar em objetos aleatórios até você tomar um jumpscare e progredir para a próxima área. O que poderia ser um ponto negativo pela sua gameplay repetitiva, mas como são jogos na qual você zera em uns 15 minutos no máximo, isso acaba não importando muito. Eu joguei muito The House 2 quando era criança e até hoje tenho uma nostalgia gigantesca quando vejo as gameplays dele no YouTube. Por mais que sejam jogos extremamente previsíveis com jumpscares completamente clichês, eles ainda têm um espaço guardado no meu coração. Outro exemplo que se assemelha bastante a The House é o Ex Mortis, cuja sua premissa e gameplay são bem parecidas com The House, mas agora tendo enredo mais desenvolvido, mais tempo de gameplay, além de elementos de survival horror como combate e resolução de puzzles. O jogo teve uma sequência na qual expande a lore apresentada no primeiro jogo, e eu acho que o ponto mais interessante de Ex Mortis e a sua sequência são as suas diferentes mecânicas. The House 1 e 2 são meio que point and clicks bem simples e curtos, na qual se resumiam apenas em clicar em vários objetos e esperar um jumpscare para progredir no jogo. Mesmo que o tempo de gameplay seja curto, depois da segunda área de cada jogo você meio que sente já esse padrão. Ex Mortis, por outro lado, aposta muito mais na sua atmosfera tensa e claustrofóbica, além da implementação de puzzles e um sistema de combate ilimitado, que servem para dar a sensação de ameaça para o jogador. No fim, são dois jogos na qual experimentaram vários elementos dentro do point and click e definitivamente deixaram a sua marca no terror digital. O último exemplo talvez seja o mais importante e que influenciou muito do que veríamos mais pra frente. Esse jogo em questão sendo Free Ice Cream. O jogo mais uma vez segue o padrão da gameplay point and click, na qual o jogador tem como objetivo levar até a saída uma pobre menina que foi sequestrada por um assassino, que atrai as suas vítimas com uma van de sorvetes grátis. Para escapar, nós precisamos resolver puzzles e eventualmente nos esconder do assassino. E assim como Ex Mortis, Free Ice Cream possui muito mais interatividade com o cenário, por conta de seus puzzles e agora com a mecânica de se esconder do assassino. Mas o que definitivamente mais chama a atenção nele é o seu visual. O jogo utiliza essa estética mais fofa e cartunesca, na qual vai virar um padrão do terror digital mais pro futuro. Em suma, é uma experiência bem interessante para quem gosta de algo rápido e divertido. E como deu para perceber, muitos jogos de terror em Flash e os screamers possuíam várias semelhanças, como a estética e até a execução dos jumpscares. Mas o que vamos falar a seguir vai numa direção completamente diferente. Uma nova forma de causar terror havia surgido na mesma época, mas dessa vez exigia a participação direta do público para desvendar os seus segredos. ARG é a sigla traduzida do inglês para Jogo de Realidade Alternativa, na qual consiste em um mistério que é feito por meio de vídeos, sites, imagens, praticamente tudo que envolva o meio digital, com vários enigmas sendo deixados nos mesmos para a comunidade desvendar e descobrir a resposta por trás desse grande mistério. O termo ARG tem influências que vão desde os anos 60, mas elas apenas começaram a de fato existir após a popularização da internet, lá na virada do século 20 para o 21. A primeira RG grande na qual influenciou outras no futuro foi The Beast, na qual foi feita pela Microsoft para promover o filme AI, lá em 2001. A RG se desenvolveu por meio de mensagens de voz, e-mails e vários websites, mas por mais que The Beast tivesse pavimentado o caminho para as futuras RGs, ela ainda era ligada com uma produção hollywoodiana, o que nos leva à seguinte pergunta: qual foi a primeira grande RG originada na internet? Eis que então, em 2006,
2006, nós temos essa resposta. O seu nome era The Wyoming Incident. A RG, de uma forma resumida, relatava uma interrupção de sinal em um canal local do estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Essa interrupção teria contido várias imagens perturbadoras que fizeram algumas pessoas irem para o hospital por sentirem náuseas e dores fortes de cabeça. O que mais se destacou na RG foi o fato de muitos usuários na época acharem que isso de fato havia acontecido, muito por conta do conceito de uma RG feita especificamente para a internet ser algo praticamente inexistente, e desde então o termo passou a se popularizar, com várias RGs surgindo após ela, tendo fortes inspirações. Uma das mais famosas que surgiu após o Wyoming Incident é a This House Has People In It. O que mais chamou atenção nela foi que o seu conteúdo poderia ser acompanhado tanto na internet quanto pela televisão, no quadro Adult Swim da Cartoon Network, o que só ampliou toda a ideia de interatividade com o público. Por fim, uma das RGs mais famosas que surgiram após o Wyoming Incident foi a infame Cicada 3301, que de certa forma se assemelha muito com o Wyoming Incident, na ideia de que muitas pessoas acharam que os eventos da RG eram de fato reais, e tem muita gente até hoje na qual acha que essa simples RG criada pelo 4chan esconde uma organização secreta por trás na qual recrutam pessoas que conseguem resolver seus enigmas. Existem muitas outras RGs que marcaram história na internet, mas eu resolvi não falar delas nem me aprofundar muito na história dos exemplos que eu citei, pois isso meio que tira toda a graça de explorar uma RG e desvendar seus mistérios por conta própria. Então, se vocês se interessaram pelos exemplos dados, eu recomendo muito que procurem mais sobre essas RGs, pois acredito que essa seja a melhor forma de experienciar elas, descobrindo seus mistérios por conta própria. Agora que falamos sobre os grandes pilares pro terror digital, eu queria voltar pro tópico dos screamers. Lembram como eu falei que após o surgimento do YouTube, vários vídeos nesse formato começaram a surgir? Então, eu acho que tá na hora da gente falar dos outros vídeos estranhos que surgiram nele nessa época. Eu acho que vocês sabem muito bem quais eu estou falando. É aquilo, vocês devem saber muito bem do que eu tô falando agora. Você do nada resolve assistir aquele vídeo esquisito no YouTube e do nada o algoritmo resolve te recomendar mais e mais deles. Esses vídeos no fim são apelidados de o lado estranho do YouTube e começaram a ficar populares no final dos anos 2000 e começo da época de 2010. A maioria deles eram curta-metragens surrealistas que já existiam décadas antes de pararem no próprio YouTube. Exemplos como Possibly in Michigan, There Is Nothing e I Feel Fantastic são os principais exemplos disso. Mas também tivemos vídeos feitos para a internet, como Blank Room Soup, Meet Sleep, na qual também era uma RG, e vários outros vídeos estranhos que surgiram na mesma época. O que mais chamava a atenção neles era que, diferente dos screamers e dos jogos em flash, esses vídeos tinham um aspecto muito mais surreal neles. A ausência de jumpscares abria espaço pro desconforto de não saber o porquê desses vídeos terem sido feitos, ou a sua mensagem por trás, criando uma sensação de apreensão por não saber o que esperar exatamente deles. E é óbvio, se eu tô falando de vídeo estranho, eu tenho que citar Don't Hug Me I'm Scared, na qual foi uma websérie de 6 episódios curtos lançados entre 2011 e 2016. Don't Hug Me teve um impacto gigante pra internet como um todo, muito por conta da sua produção bem profissional, músicas viciantes e uma premissa bem interessante. A série é um ótimo exemplo do poder que o YouTube tem de revelar criadores independentes e talentosos, além de ter influenciado várias obras no futuro, especialmente o seu aspecto mais inocente e fofo, na qual esconde algo mais sombrio. Ano passado tivemos uma versão nova da série pra TV e eu recomendo bastante. É incrível ver como um projeto de internet cresceu tanto ao ponto de se tornar uma série de televisão. Com o estouro desses vídeos bizarros, nós também tivemos a popularização de outra coisa, essa que virou a marca registrada do terror digital por muito tempo, na qual rendeu até adaptações pro cinema e livros publicados, contos na qual marcaram nossas infâncias e hoje em dia são lembrados como patrimônio da internet.
Vamos voltar um pouco mais no tempo, mais precisamente para 2001. Um pequeno blog é feito no site Angel Fire, relatando uma série de acontecimentos estranhos presenciados em uma caverna, esses blogs tendo o nome de Ted the Caver. E o motivo desse blog estar sendo citado é pelo impacto que ele carrega. Estamos falando só e somente da primeira creepypasta escrita na história da internet. Ted the Caver foi a história na qual criou todo o conceito por trás de uma creepypasta. Essa história compartilhada por fóruns de internet, como se fosse uma espécie de lenda urbana, só que no formato digital. Mas essas histórias só foram se tornar realmente populares em 2009, quando uma tal criatura chamada Slenderman foi criada no fórum Something Awful em um concurso de Photoshop. Junto com as montagens, uma breve história foi criada para a criatura, alegando que ela persegue pessoas que vão atrás dela em florestas, com suas vítimas deixando apenas páginas como seus últimos rastros. A história acabou ganhando ainda mais atração após a origem de uma certa RG que se tornou uma parte importante para a creepypasta como um todo. Essa RG sendo o Marble Hornets. A RG ajudou a não só alavancar Slenderman como um todo, mas também o conceito de creepypasta, com várias outras surgindo com o passar do tempo, como The Rake, o experimento russo do sono, e até as mais recentes como Siren Head. E é claro, uma certa história que, assim como Slender, marcou toda a internet. Em 2011, uma certa creepypasta era criada, na qual sempre era acompanhada com uma imagem misteriosa. Essa história sendo Jeff the Killer, um adolescente vítima de bullying que foi queimado vivo e acabou enlouquecendo, virando um serial killer psicótico. Uma coisa que pode se notar com as creepypastas é o quão interligado várias delas são com RGs. Exemplos como Marble Hornets e Wyoming Incident vêm direto na minha cabeça. Muito disso é por conta dos dois terem se popularizado quase que ao mesmo tempo. O que difere as creepypastas é o alcance na qual elas conseguem ter. O formato não se limita só a histórias sobre criaturas e assassinos, mas também apresentam contos envolvendo episódios perdidos e macabros de séries e desenhos, jogos amaldiçoados e que nunca foram lançados e muito mais. Esses aspectos que, por sinal, também teriam uma grande influência no futuro. E com o sucesso das creepypastas, a internet começou a prestar mais atenção na área do terror como um todo, com vários jogos indies da época tendo bastante engajamento por conta disso, além do YouTube, mais uma vez, ter uma grande participação nisso tudo, na qual popularizou não só as creepypastas com vídeos narrando elas, mas também os jogos indies de terror com as populares. Os jogos indies de terror por si só ficaram muito populares no início da década de 2010, mas graças aos Let's Plays, vários jogos passaram a ganhar ainda mais popularidade, por conta de youtubers como PewDiePie, na qual fez a série de Amnésia, por exemplo, e que estourou o jogo na internet. Após isso, a moda dos Let's Plays só aumentou, com youtubers passando a gravar vídeos jogando todo tipo de jogo indie, desde jogos do RPG Maker até jogos em primeira pessoa como Outlast e Slender, mas de longe o exemplo mais popular na qual fez com que vários youtubers ganhassem bastante views foi Five Nights at Freddy's, que ganhou a atenção da internet pela sua gameplay simples de point and click e os seus vários mistérios dentro da lore, que intrigam os jogadores até hoje. Eu resolvi falar desses dois tópicos juntos, pois os Let's Plays de certa forma influenciaram muito que o terror digital se transformaria futuramente. A ideia de algum jogo de terror cheio de sustos era simples, porém divertido, já que esses youtubers geralmente eram muito carismáticos. Você se sentia imerso nos jogos que eles estavam jogando, como se você estivesse lá junto com eles. E anos mais tarde, esse sentimento de aproximação se transformaria em uma marca registrada na internet. Então, finalmente chegamos nos dias atuais. Em todos esses anos, a internet mudou drasticamente a sua percepção de terror. Screamers viraram previsíveis e arcaicos, RGs passaram a ficar cada vez mais e mais complexas, o Flash foi descontinuado em 2020, vídeos bizarros do YouTube começaram a se transformar em shitposts estranhos, creepypastas aos poucos decaíram e se transformaram numa mídia praticamente morta, e os Let's Plays viraram apenas uma das infinitas formas de fazer conteúdo no YouTube. Mas simplesmente
simplesmente do nada, uma pequena websérie resolveu trazer de volta vários desses elementos perdidos na internet moderna. Essa série tinha o nome de Petscop. Petscop, de uma certa forma, reviveu muito dos elementos de terror que nós presenciávamos na internet, os elementos de ARG na qual nós aos poucos desvendávamos o sombrio caso por trás desse jogo, a premissa de uma pessoa aleatoriamente se deparando com esse jogo cancelado e abandonado, que era um tema super comum em creepypastas antigas de videogames, o formato de Let's Play, onde nós temos alguém jogando e comentando sobre o que acontece no game, dando a sensação de estarmos desvendando esses mistérios junto com seja lá quem estivesse jogando. Petscop era quase que uma viagem no tempo para uma época diferente da internet, onde todos esses elementos eram considerados o ápice do terror em formato digital, assim como eu também acredito que esse seja o maior charme da série. Petscop chama a atenção pela sua sensação de falsa nostalgia, de você encontrar uma série de vídeos que estruturalmente lembram aquilo que a gente assistia quando criança. Mesmo assim, Petscop não havia criado o termo atualmente conhecido como digital horror. Eu acredito que a série de vídeos na qual fizeram esse termo se tornar popular só veio anos depois, mais especificamente no ano passado, com um certo vídeo chamado Lacey's Wardrobe. O vídeo relata como um usuário encontrou um antigo jogo em Flash que ele jogava na infância, mas que no final ele era bem mais macabro do que ele se lembrava. Com o sucesso desse vídeo, outros dois foram postados na qual não só aprofundam a lore por trás desses supostos jogos perdidos, mas também popularizam de vez o termo digital horror. Ghost Thunder, que por sinal é brasileira, como sempre os BRs marcando presença na internet, usou de vários elementos citados anteriormente, a premissa do jogo Flash com estética fofa que esconde algo perturbador, na qual eu citei em Free Ice Cream, o formato de gameplay lembrando um Let's Play antigo, e toda a ideia dos vídeos possuírem mistérios na qual, quando são revelados, nos dão mais conhecimento sobre o sombrio enredo por trás desses jogos. É como se tudo aquilo que fosse tão popular antigamente na internet tivesse voltado com uma nova face, e isso me faz notar como a internet é no fim um ciclo que se repete. Ideias consideradas ultrapassadas e toscas uns anos atrás voltam a ser populares por projetos que conseguem revigorar esses conceitos e executar eles de uma forma nova, mas ao mesmo tempo familiar. No fim, é como se tudo voltasse a ser o que era antes, mas diferente do seu jeitinho especial. No vídeo sobre o declínio do analog horror, eu comento a falta de riscos dentro do gênero e como ele se afundou por tentar repetir as mesmas coisas presentes em outras obras do mesmo gênero. Eu sinto que essa ideia tá bem longe de acontecer com o terror digital, pois como vemos em sua trajetória, as obras mais recentes buscam diferentes inspirações, mas ao mesmo tempo conseguindo criar sua própria identidade. Os jogos da Lacey e Petscop compartilham de várias inspirações, mas mesmo assim a execução de ambas não poderia ser mais diferente. A verdade é que o terror digital cresceu e amadureceu seus conceitos que vão além de uma simples estética e buscam explorar várias mídias diferentes dentro da internet. O motivo de RGs, creepypastas e vídeos medonhos serem lembrados até hoje é justamente por isso, por serem conceitos distintos um dos outros na qual buscam formas diferentes de assustar e intrigar o público. Eu pessoalmente estou adorando essa leva de projetos de terror digital e espero ver no futuro mais conceitos antigos sendo revividos sobre uma nova perspectiva. Talvez daqui a um tempo as creepypastas até voltem a ser populares graças a um novo formato de conteúdo inspirado nelas. As possibilidades no fim são ilimitadas e eu tô muito ansioso para ver o que o futuro aguarda pro terror digital. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei deixar ele mais breve, mas ao mesmo tempo interessante, além de ter me divertido bastante ao reencontrar vídeos e jogos antigos que fizeram parte da minha infância. Se você curtiu o que viu e tá interessado em acompanhar o canal, sinta-se livre para deixar o seu like e se inscrever no canal, além de compartilhar o vídeo com os amigos para aumentar o alcance. Então é isso, eu sou NZ e aqui me despeço.